Olá, boa noite. A gente se atrasou um pouquinho, mas já vai rolar. Vou ver se eu convido o João, né? Aí aos pouquinhos a gente vai começando. E essa daqui é a segunda live do mês. Algo que eu não pretendo repetir nos outros meses, porque exige demais, né? E o mestrado tá bem puxado, então vai ser só esse mês, mas foram lives bem legais, né? E agora vai ser uma ótima conversa também. Ah, deu. E aí, E João, aí, bem-vindo. Jess, tudo bom? Obrigado, Certo? cara, pelo convite. Ah, sim. Dei uma ligação agora. Uma ligação. Mas eu sou Então Jéssica já pode, Cardoso, né? pode começar. Mas, Sou psicólogo clínico e mestrando em psicologia social e trabalho com essa perspectiva decolonial, né? E a ideia da decolonialidade que eu sustento aqui na página é de construir com o outro, né? Não é uma decolonialidade só que parte de mim, mas que parte de uma articulação com as diversas diferenças, né? E hoje eu tenho o grande prazer, assim, de receber o João, né? Que, assim, ó, só admiração. Antes de começar a página, ele foi alguém que eu conversei e pedi umas dicas, né? E então eu estou muito feliz assim de receber agora ele porque digamos que a página é o que é porque ele me deu umas dicas bem certeiras ali de como estar no Instagram, né? E eu acho que essa questão da descolonização das masculinidades é essencial, assim que nós homens também conversamos sobre isso porque é a partir do coletivo, né? É a partir quando a gente se insere lá seja na infância, quando os pais nos idealizam, né, uma masculinidade, ou na adolescência, quando a gente entra nos grupos e começa a criar formas de ser homem, né? E ser uhum. valorizado pelo grupo, ser investido pelo grupo, né? Quanto mais perto desse molde macho, patriarcal, tu for enquanto homem, mais tu vai ser valorizado pelos teus amigos, pelos teus colegas, né? E do quanto essa grupalidade carrega a violência, né? E do quanto a gente precisa construir outras grupalidades, né? E até antes de te passar a palavra, João, Sim, eu claro. queria ler assim uma parte de um trecho do livro da Bell Hooks, Feminismo é para Todo Mundo. Uhum. Aí depois eu queria que tu me falasse assim, né, de como tu enxerga a colonização das nossas masculinidades, né, e como seria para descolonizar elas, né. Mas eu vou ler então aqui. Imagine viver em um mundo onde não há dominação, em que mulheres e homens não são parecidos nem mesmo sempre iguais, mas em que a noção de mutualidade é o ethos que determina a nossa interação. Imagina viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo. Mas ela tornará possível que sejamos pessoas, mulheres e homens, autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação. Aproxime-se. Veja como o feminismo pode tocar e mudar sua vida e a de todos nós. Aproxime-se e aprenda, na fonte, o que é o movimento feminista. Aproxime-se e verá. O feminismo para todo mundo. Então, eu te passo a palavra, João. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Muito importante, né, a gente estar fazendo isso. Até porque as pessoas não sabem, mas eu ainda estou na faculdade, né, como está claro no meu perfil, mas já se formou, mas a gente se encontrava. A gente se encontrava muito nos corredores, né?
Então, fazer essa junção, né, e concretizar também a construção do teu perfil também é muito massa, assim. E o reconhecimento também do meu trabalho, assim, enfim. E lembrar da caminhada, né, que a gente fez até chegar a essa live aqui de hoje. Uhum. E o que tu trouxe é muito importante porque a falta de entendimento do que é o feminismo tem levado a essas construções bizarras, né? Que eu escrevi recentemente, de grupos de homens procurando, né, dentro da mudança que está acontecendo socialmente, resgatar uma masculinidade tóxica, né, e conservadora. Então, entender que o feminismo não é uma espécie de ataque aos homens, né, e sim uma construção que visa um mundo melhor, é algo que falta, é algo que a gente está carecendo muito, assim, atualmente. Então, falar sobre isso é de uma potência gigantesca. E queria ver, assim, né, o que tu pensa sobre como a gente é colonizado dessa forma, assim, né? O que tu já pensou a respeito disso? Sim, sim. Acho que é primeiro importante a gente pensar que, assim, as masculinidades, né, é um plural, né? Não existe um homem específico, né? Não existe um modelo específico de homem, né? Que é o que acaba sendo construído porque justamente a colonialidade, que é essa dominação cultural e econômica também, que vai definir quem é o humano ideal, né? O humano universal, que aí está descrito o homem branco, né? E aí acaba se colocando todos os homens num saco, né? Em que parece que todos eles foram construídos da mesma maneira, né? Vieram do mesmo lugar, né? Isso não é verdade, inclusive, não serão todos os homens que vão ocupar esse lugar dentro do patriarcado, né? Então isso é preciso entender, porque quando a gente fala sobre descolonizar, a gente também está falando sobre como desconstruir a masculinidade dependendo do homem que a gente está falando, né? O homem branco vai partir de um outro lugar, o homem negro vai partir de um outro lugar, né? O homem negro homossexual também, o homem homossexual também vai partir de um outro lugar também. Então a gente precisa fazer esse tipo de recorte para conseguir ter uma efetividade dentro da própria terapia, até como entendimento de existência também, né? Então a gente precisa primeiro entender, né, antes de falar de decolonialidade, é entender que existem masculinidades diversas, né? E a partir disso, a gente consegue entender da onde cada um parte, a gente consegue ter mais êxito nisso e a gente tem uma mudança real no final, né? Que é um trabalho contínuo, né? Não tem bem final, mas é um trabalho contínuo. É algo que eu tenho percebido é de que, porque para quem não conhece, né, eu morei até os 12 anos no Uruguai, primeiro na família pobre, depois na classe média, aí depois eu vim morar aqui no Brasil com meu pai, né, na Lomba do Pinheiro. Uhum. Aí eu voltei para classe pobre, né? Então, digamos que eu tenho vivência assim de territórios e classes sociais diferentes, né, dentro da minha experiência. Pois é, E tá o que eu tenho percebido, socializado isso. numa outra situação geográfica. Isso é Eu importante também. tenho e a É. experiência que eu tenho, a primeira experiência que eu tenho aqui da periferia é de alguém que é um estrangeiro, assim, né, que não está dentro desse laço social, né, tanto que Uhum. eu falava espanhol, né, e hoje em dia tu nem reconhece isso na minha fala, porque depois de tanto sofrer bullying que não, tem que aprender esse português aí, senão não vão deixar eu falar, não. Sim. Só para e dentro disso eu vi assim que tem vários moldes de masculinidades que diferenciam, né? Que é bem isso que tu traz, assim, que tá ligada na construção de um território, né? E de como eu fiquei pensando assim para essa live de como na periferia, assim, para os corpos pobres, né? De como o sexismo, assim, ele também atua na manutenção, assim, de uma opressão de classe também, sabe? Uhum. E com certeza de raça também, né? Porque lá na Lomba do Pinheiro, quando na escola, assim, Só um com os meus parênteses. colegas. Pra galera entender, a Loma do Pinheiro é um bairro periférico aqui da cidade de Porto Alegre, que é da onde a gente tá falando, né? Ah, Tá sim, falando sim. só para o pessoal que não é daqui para entender aqui, da onde a gente tá falando. Acho legal que o João sempre saca essas coisas, assim,
para que público falar, assim, né? Porque eu tô acostumado a falar na universidade, a falar com os amigos aí. Aqui eu É, tô aprendendo ainda. mas é tranquilo, faz parte do processo. Mas continua, desculpa. Não, mas aí tinha muita ideia, assim, de, por exemplo, de que estudar era coisa de mulher e de que ser o engraçado, o divertido, ou matar a aula, ou até ir trabalhar cedo é coisa de homem, assim, né? De Uhum, como o sexismo ali atua também na manutenção de classe, assim, né? E para mim foi um dos começos, assim, para eu desnaturalizar o território que eu estava participando e conseguir acessar outros lugares. O sexismo foi uma das coisas que eu tive que questionar, assim, né, de como assim uhum, eu como um homem eu não vou estudar, isso é essa coisa de mulher, né? uhum, E uhum. para tu ver o medo assim que eu sentia em público, de que o meu primeiro livro assim que eu li num ônibus, eu tava morrendo de medo de que os outros homens ali do ônibus me achassem fraco, que me achassem que até eu fosse assaltável, que eu fosse, sei lá, alguém que tivesse do outro lado, né? E eu Uhum. lembro também de um episódio do Um Maluco no Pedaço que ele traz isso assim quando ele tá falando com um amigo dele e o amigo ri que ele para ele estudar ele botava os livros nas caixas de pizza e os seus colegas descobriram que ele estava fazendo isso quando tentaram roubar as pizzas dele, né? E Uhum, não sei, uhum. só fiquei pensando assim desses aspectos que talvez numa leitura de alguém que está numa classe média branca assim não consegue perceber assim, né? Porque é um outro território, né? Só A concepção do que faz um homem, ela é completamente absurda, né? Então, a gente vai desde a questão de estudar, que é uma questão estrutural gigante, a coisas banais, tipo uma bebida alcoólica que tu vai beber, que se é doce, tu já não é tão homem quanto um cara que bebe uma vodka, um whisky. Em relação a palavras que tu usa, então, por exemplo, a gente entra na academia, aprende um monte de chavão, né, de literatura acadêmica, e aí para muitos caras isso também é coisa que de mulher, né? É coisa de tudo que está relacionado ao feminino. E toda essa construção é importante a gente falar sobre isso, né? O quanto isso, como tu falou, faz a manutenção desses privilégios também, faz um atravessamento interessante, porque por algum motivo um homem é permitido que ele faça faculdade, né? E ele atinja esse ambiente sem ser julgado por isso, né? O homem branco pode ser um acadêmico, onde dificilmente dentro do círculo dele ele vai ser questionado. Mas se ele for, mas aí tem a relação de classe, né? Se ele for um homem branco rico, né? Agora se ele for um homem branco da periferia, muito provavelmente ele vai estar atravessado por esse machismo que vai dizer para ele, não, tu tem que trabalhar. Tá viajando, que história é essa pra estudar, meu querido? Não, tem que sair da escola agora na oitava série mesmo, larga para um trabalho e já era. E bota a comida em casa, né? E é muito louco pensar como isso também faz uma construção, né, de uma manutenção de um privilégio, né, de classe também. Isso é muito, muito interessante. Eu não lembrava desse episódio do Monstro no Pedaço, mas é emblemático, assim, é muito emblemático. Tem muitos traços, assim, no Monstro do Pedaço que trazem essas questões, assim. Eu acho uma série que trabalha muito bem com essa masculinidade, né, sem nomear, sem parecer palestra, né, que eu acho que não fica tão forçado, fica dentro do que está sendo tratado, né, ali. Então, a gente tem que lembrar que, além desses atravessamentos de classe, também tem essa concepção do quanto o feminino é negativo, né, e o quanto a gente relaciona a intelectualidade ao feminino, né? Sobre como a gente tem que desconstruir isso também. Eu, na minha vivência, não tive que fazer esse movimento, né? Porque eu estava num meio em que se esperava que a gente fizesse faculdade, né? Eu estudei num colégio em Porto Alegre chamado Instituto de Educação, que é um colégio grande aqui, com mais de quase 200 anos, eu acho. E era um colégio tradicional, um colégio, uma escola estadual. E
ali tinha-se uma pluralidade de pessoas, né? Então, para a galera ali que estava dentro da escola, a concepção de fazer faculdade era óbvio, era uma continuidade óbvia, né? E para mim também acabou sendo, né? Então é importante também pensar quanto o meio influencia, né? Para nossa concepção de mundo, né? E quanto é importante também a gente desenvolver esses debates dentro dos nossos círculos, né? É por isso que a mudança começa dentro do nosso círculo. É, até para quais são as possibilidades de alguns corpos, né? E quais são as possibilidades de outros corpos, né? Porque alguém que a reprodução de privilégios também tá ligado a uma reprodução de como tu lida com o tempo, como tu perspectiva o mundo, né? Por Uhum, exemplo, de ser autorregulado e ter atenção para conseguir ter foco nos estudos, né? De ter um uhum, pensamento a longo prazo, de pensar que tu tá fazendo algumas coisas para ter um retorno depois e não só num retorno imediato, né? Aí até o Gessa Souza ele analisa muito bem a questão de classe nesse sentido, assim, né? De que as pessoas são socializadas dentro de uma classe e já isso aí já dá um destino assim para elas, né? Porque elas uhum, conseguem adquirir habilidades que a outra classe não consegue, né? uhum. E eu fiquei pensando na Xuxa, assim, né? Não sei o que tu achou, assim, do que ela Ah, falou ali, né? eu acho que a gente chegou num ponto essencial, né? Porque a Xuxa, né, pra quem não tá ligado, acho difícil, mas vamos contextualizar. A Xuxa falou numa live que ela gostaria, se eu não me engano, tu me corrija, Jess, que ela sugeriu que se fizesse os testes de vacina em presidiários, né? Porque aí, segundo ela, eles serviriam para alguma coisa depois de morrer, né? E aí isso tem vários, né? Várias coisas para analisar. Né? Tem a questão de genocídio, né? Tem uma questão também de quem é que está nesse presídio e tem uma questão também de quem é dado à humanidade, quem não é dado à humanidade, né? Não sei se a Xuxa conseguiu fazer essa reflexão, mas se ela tivesse pesquisado, ela saberia que a maior parte das pessoas que estão nos presídios são homens negros e que nem e que independente do que foi feito para esses homens, o fato é que eles são seres humanos e merecem tratamento humano, né? E aí existe toda uma questão atualmente de uma vontade de eliminar, de acabar com esses homens que responde muito a uma lógica já muito antiga, né? Muito tempo já, que é de eliminar os homens negros. E isso também, e mulheres negras também, né? Porque a gente tem que lembrar que também existem presídios femininos em que a maioria também são mulheres negras. E o quanto isso fala sobre essa desumanização do homem negro e o quanto o que eu falei mais cedo sobre a questão da masculinidade ser importante ser feita essa análise. E exatamente. É eugenia, exatamente. É eugenia que ela tá sugerindo. Né? E esse atravessamento da masculinidade, porque quando a gente quando a gente não considera que a masculinidade negra parte de um outro lugar e a gente coloca todos no mesmo saco, a gente esquece que tem homens ao qual a humanidade não é dada, ao qual o tratamento estatal é diferente, né? Ao qual o percurso de genocídio é algo normalizado no nosso país, desses homens, né? E onde vai constituir também uma outra masculinidade que vai ser a masculinidade da urgência, né? Da sobrevivência, que foi o que tu falou, né? A questão de sair da escola na oitava série, no primeiro ano, não é só por sair, não é só por uma concepção de que estudar é uma coisa feminina, mas porque existe uma urgência de sobrevivência. Não tem por que pensar no amanhã, daqui a 30, 40 anos, se amanhã esse homem pode estar morto, né? Pode estar numa vala amanhã. Então esse cara vai viver como se fosse o último dia dele, e isso vai também construir uma subjetividade fragilizada e que vai estar também adoecida também nesse processo. Porque alguém que aguenta tanta violência diária, não só o homem negro, mas a mulher negra também, é realmente complicado conseguir ter saúde mental dentro de uma situação dessa. Né? Então a Xuxa, além de nos lembrar de uma coisa chamada nazismo, né? Ela
também nos lembra a importância de fazer esse tipo de interseccionalidade, né? De fazer esse tipo de análise, né, dessa questão. O Altair Siqueira trouxe uma questão ali, Jess. Assim, ele diz que, independente de vida eugenia, existe um procedimento chamado auto de resistência. Sendo assim, muitos negros têm morrido. Não sei, eu não conheço muito sobre isso. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, se o Altair puder falar mais um pouco pra gente, mas pelo que eu tô vendo, são homicídios, são praticados pela polícia, em que eles argumentam que são autos de resistência. Então, eles argumentam que, pelo que eu entendi, esse homem negro ofereceu algum tipo de perigo, quando muitas vezes ele está mobilizado, né? Como aconteceu tanto aqui no Carrefour, como aconteceu com o George Floyd ano passado, né? E aí eles colocam como auto de resistência. Se o Altair quiser corrigir, mas pelo que eu entendi é isso, e isso é com certeza uma tática também de genocídio, né? Que esses instrumentos institucionais para legalizar esse genocídio, né? E quanto isso é grave, isso é muito grave. E é sobre esse tipo de realidade que o homem negro vai se subjetivando, né? Independente de eu fazer o direcionamento falando assim, bom, o machismo atravessa todos nós e nós somos reprodutores desse machismo, sim, é fato. E aí tem uma outra questão que é da onde parte cada homem, né? E é por isso que a gente está falando particularmente aqui do homem negro, para lembrar a quem está assistindo, que chegou agora, que a gente está falando sobre descolonização, né? Então a gente está procurando descolonizar, tirar desse centro que é dado atualmente, que é esse homem branco, para trazer outras realidades que estão entre nós e que a gente não olha, justamente porque a colonização faz a gente olhar só para esse homem, só para esse direcionamento, né? E vai para várias questões, né? Não só para a questão de masculinidade, para todas as outras questões. Até porque as questões se atravessam, né? Eu acho Exatamente. interessante da perspectiva decolonial, porque ela acredita na interseccionalidade, assim, né? De ter uma análise dessa forma, assim, uma análise social, né? E, por exemplo, esses corpos, né, negros, né, que não têm muitas possibilidades de vida, a não ser um trabalho precário ou tráfico, né? Isso aí já tá ligado a uma masculinidade ensaiada ali, né, dentro das condições de possibilidade, e também tá ligado a uma violência de Estado, assim, né? Porque se a gente for ver a nossa educação pública, até a educação universitária, ela é de qualidade, né? Uhum, Mas se a gente uhum. for para o ensino médio, para o ensino básico, a gente vai ver que cai muito, assim, né, a qualidade, e depois os professores, eles fazem protestos para aumentar os salários, né, para conseguir ter um trabalho mais eficiente. Aí o Estado vai lá e reprime eles violentamente e coloca eles como bandidos, né? Uhum. Então a gente tem um problema estrutural, assim, de uma colonialidade, assim, né? Dos efeitos do colonialismo no nosso país, né? Tanto que o fosso, assim, entre a classe pobre e a média e a alta é muito grande, assim, né? É assim que Uhum. eu analiso, pelo menos, esses discursos, assim, que pelo menos que veio da Xuxa, assim, né? De alguém que Uhum. não tem noção do mundo que vive, assim, né? Que vive na bolha dela lá e não conhece a realidade do país, né? Aí fica reiterando discursos violentos, né? Não sei, E, eu, pelo menos como... e Pode falar. ela faz uma menção a animais, né? Eu não sei, eu não posso afirmar isso porque eu não vi o negócio completo, mas ela prefere que seja feito em presidiários do que em animais. E aí isso é uma questão gigantesca sobre ética, sobre testes, enfim. Mas também coloca também uma outra questão, assim, o quanto vale uma vida, né? Eu acho que isso se vem como algo que se evidencia nesse discurso, né? O Matheus, ali, o Negrinho em Comum, ele falou sobre como a menção dessa fala da Xuxa, ela recorda o experimento de Tuskegee. Nem sei se eu pronunciei certo, mas para resumir para vocês, esse experimento foi um estudo de sífilis não tratada.
Eles aplicaram em 400 negros, né? Ou um. Não sei se é bem isso, mas assim, o fato é o seguinte: 400 negros sofreram até a morte por causa desse estudo, que era um estudo para estudar sífilis, em que se testou nesses homens, e se eu não me engano, sem avisar a eles, né? Não foi avisado que era para isso, e aí foi basicamente um experimento humano, assim como a Xuxa tá descrevendo, né? E o quanto isso não é novo, entendeu? Esse tipo de pensamento não é novo. Até 1932, aliás, até 1972, esse estudo estava acontecendo. 72. A gente está em 2021, então não faz muito tempo que isso aconteceu. Então é interessante ver como primeiro, as coisas tem tipo, alguns valores, não é nem valor, né? Um tipo de entendimento totalmente preconceituoso está retornando. E quanto isso também espelha esse momento que a gente está vivendo, né? Socialmente, no âmbito mundial mesmo. Né? Quanto está se fazendo esse resgate, essa vontade de voltar a 50, 60 anos atrás, porque se cria uma fábula de que era uma época melhor. E é interessante também perceber o quanto isso também não tem muito a ver com a questão econômica, né? Como isso atravessa a questão do trabalho também, né? Porque a gente está vendo uma redução dos postos de trabalho, precarização dos postos de trabalho, né? E isso afeta especialmente homens que anteriormente tinham seu posto de trabalho garantido, né? Como os homens brancos, e que hoje não tem mais, né? Que hoje estão fazendo Uber tanto quanto o homem negro, né? Um iFood, um Rappi, né? E quanto essa precarização tem esse efeito também, né? Por trás dessa vontade, desse retrocesso, desse protecionismo, enfim, né? Que a gente está vendo dar uma retrocedida agora, né? Com a questão dos Estados Unidos, com a mudança do presidente, independente das atitudes dele, que também são bem questionáveis, ele não tem os pensamentos tão genocidas e bélicos quanto o Trump tem. Né? Então é muito louco pensar quanto isso atravessa, né? Tudo, inclusive a masculinidade. E do quanto esses discursos estão nos lugares de poder e prestígio, né? Estão na televisão, estão nos jornais, né? Tipo, a Xuxa é alguém super importante, assim, né? De referência para várias pessoas, né? Várias pessoas vão escutar ela e vão pensar, nossa, isso aí é certo mesmo, né? Sabe? Uhum, uhum. E até Ela, fiquei re, pensando, ela reafirma, né? Um pensamento que tá. É aquele tipo de pensamento que tá guardado dentro de si. As pessoas não saem por aí bradando, né? Mas aí quando alguém fala, ela vê a afirmação e começa a falar também. Não, se a Xuxa falou, eu concordo, realmente. Né? Não, ela tá certa mesmo, tem que fazer. Né? E começa a vir. E isso é muito perigoso. Ela, na posição que ela ocupa, o que ela fez é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. não, e até fiquei pensando no que aconteceu agora de a justiça aprovar a comemoração por parte do governo federal da ditadura militar, né? Uhum. Do quanto o nosso país assim tem muita coisa a elaborar ainda para construir algo bom mesmo, assim, algo que não reproduza essas violências, né? Eu acho que é porque me parece que tanto essa questão da ditadura quanto a questão que a gente está falando sobre o eugenismo, sobre o genocídio, tem muito a ver com uma questão não discutida, né? A gente coloca tudo para baixo dos panos, né? Tudo embaixo da cama, né? E aí não se discute, não pune, né? Cria-se anistias, né? Aí ninguém é culpado de nada, né? Aí ninguém é responsável por nada. Aí não se faz monumentos, né? Não se cria uma história, algo concreto, né? E aí a gente não elabora uma questão importante, e aí é evidente, né? Ela amortece quando não é interessante socialmente, e quando parece interessante ela volta. E é essa mesma questão que também é o mesmo perigo que tu falou, assim, da questão de liberar a comemoração disso, entende? É um desrespeito com milhões de famílias que perderam pessoas nessa época. Sem contar os absurdos, né? Que era feito também nessas décadas. O Altair,
Ele disse que ali em Salvador, no século passado, a doutora Nina Rodrigues fez vários experimentos como determinista para indicar que o negro tem uma tendência violenta e marginal. Meu E do Deus. quanto a universidade participou disso, né? E participa ainda Uhum. com Participa algumas ainda. pesquisas, né? Porque até as cotas foi algo importante, mas é algo muito recente, assim, né? Não conseguiu... Ainda está nesse processo, assim, de... Por exemplo, nos PPGs, assim, né? Quais PPGs têm cotas, né? Uhum. Ali da psico, eu acho que é algo recente, assim, né? Bem E recente. Bem recente. então vai demorar um tempo ainda a gente ter uma mudança verdadeira, assim, nas estruturas da universidade, né? E eu acho A interessante gente- também porque, tipo, ali na periferia, estudar era coisa de guria, né? Mas quando a gente vai para a classe média, pelo menos segundo o que a Rita Segato ela Uhum. diz que a universidade, assim como outras instituições do Estado, ela é estruturada a partir do patriarcado, né? E se a gente for pensar em quais autores a gente mais lê, né? São autores brancos, homens europeus, né? Já Uhum. está Uhum. dentro dessa estrutura, né? E, e do quanto é difícil romper com isso, né? E fico pensando também o quanto a gente já se referencia assim na nossa, de como no imaginário da universidade, de como é feito a epistemologia, né, dos saberes, de como a gente sempre se referencia em pessoas, né? Ah, e tal pessoa falou isso e carrega tal saber, e a gente não percebe que, na verdade, os saberes são construídos coletivamente, né? Essa pessoa provavelmente estava num grupo que discutiu tais questões e chegaram a tal conclusão, né? Mas a gente foca no Freud, sendo que o Freud conversou com um monte de gente até chegar às conclusões que ele chegou, assim, né? E foi mudando também, né? Uhum. Uhum. É uma questão assim a se pensar. Isso não tira a importância do conteúdo produzido, né? Mas a gente esquece de pensar por quem foi produzido, em que contexto foi produzido e quem foi considerado, né? Quem foi, né? Quem é que foi, por exemplo, com Freud, quem foram os pacientes, né? O Freud teve um paciente negro, né? Eu já não sei. Mas assim, isso é um determinante, que é de se pensar e é por isso que a gente tem que ter pluralidade de conteúdo, de literatura também na universidade, né? Para evitar fazer o recorte que a gente está falando, porque é errado aqui, né? Que é negativo, que é considerar só um tipo de indivíduo, né? E a universidade tem esse papel mesmo, inclusive a psicologia também tem um papel gigante na manutenção de padrões, né? Na manutenção de valores da sociedade. E é por isso que a gente também tem que ter um compromisso ético também quando a gente está trabalhando, porque a gente pode, dentro da nossa profissão, numa clínica, manter valores que são extremamente perigosos, né? Que foi algo que aconteceu na ditadura militar, né? Os cursos de psicologia começam a partir se conecta a partir dos anos que começa a ditadura militar, justamente porque a gente faz esse trabalho, né? De manutenção de certos entendimentos. Né? Então, é uma questão complicada, assim, né? Porque se tem grupos que vão dizer, bom, a gente tem que ignorar tudo que é produzido e considerar outros estudos, né? Outras filosofias e ciências de outras pessoas, né? As pessoas vão dizer que dá para considerar e dá para também ler o outro. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Ou a pessoa se prende no Freud, se prende no Lacan, ou a pessoa tem a abertura para ir ler, por exemplo, um Fanon, né? Para Uhum. pensar a psicanálise. E como tu percebe, assim, que a gente poderia, porque tu falou na outra live, né, de que tu tá pensando em criar um grupo de masculinidades, né? Tu queria falar um pouquinho sobre isso, como é que vai ser? Não, posso falar. Não, eu tenho já meu grupo, né, no Telegram, o Masculinidade e Pluralidade, que é um grupo que eu tenho lá, os seguidores que estão interessados em conteúdo complementar que eu lanço depois de cada texto. Eu também lanço meus textos lá. E esse grupo também eu pretendo quando a pandemia. Não sei se a pandemia vai terminar tão cedo assim, né? Mas eu pretendo quando a pandemia for possível a gente poder fazer encontros grupais, de fazer esse grupo virar um grupo
sobre masculinidade, aí englobando tanto homens quanto mulheres, né? Porque na minha visão não vejo como produtivo fazer um grupo fechado apenas com homens, né? Porque a gente vai entrar no mesmo erro que a gente estava falando aqui. A gente não pode tirar um elemento importante, sendo que a gente somos seres relacionais, né? Eu não tenho como tirar a mulher dessa discussão. Então, a minha ideia é essa e eu pretendo lançar ela assim que for possível, né? Eu pretendo lançar isso. Mas por enquanto tem meu grupo, se quem quiser seguir lá, tá no link da minha bio. É só acessar, fazer parte, que vai estar recebendo os conteúdos. Tem debate, discussão lá, super interessante. Uhum. Mas Eu só a vou ideia mandar do grupo. um. Oi, Não, pode falar. pode falar. Não, só vou mandar um te amo pra minha irmã também, que tá ali, tá me ouvindo. Fico feliz que tá assistindo, né? De poder produzir um saber que te afeta também, que tu gosta, né? Fico feliz com isso. Uhum. De um saber popular, assim, da gente não ficar reproduzindo a universidade aqui, né? Exato, exato. E, enfim, aí vai ter a mesma. E aí eu pretendo fazer um grupo também com comigo, né? Fazendo a mediação, fazendo essa mediação para poder manter a discussão sempre considerando, né, essas pequenas particularidades, né? Pra gente acabar não entrando não reavendo em erros que a gente não quer, né? Mas eu tenho esse projeto, assim, e eu tô muito ansioso para dar continuidade nele, assim, porque eu acho que é essencial, assim, essencial. Tem um potencial gigante, assim, né? A gente poder fazer uma baita de uma diferença, né? Primeiro aqui nos homens aqui da cidade, de Porto Alegre, e se tudo der certo, também criar grupos em outros estados também, pessoas de confiança. Interessante, né? Porque o grupo dá força, né? Aí quando tu constrói um grupo, assim, para ter uma masculinidade descolonizada, né? Para ter uma masculinidade que não reproduz violências, né? Uhum, Eu acho que tem um futuro lindo, assim, né? De dos frutos desse grupo, né? com certeza, com certeza. Exatamente, cara, então, exatamente. Não, tem que ser, né? Eu acho que é essencial, que é algo que eu não tenho visto acontecer, assim, nos grupos atuais de masculinidade. A galera não fez esse passo seguinte. Eu acho muito interessante essa questão como tu falou, né? A potencialidade que tem um grupo masculino que geralmente a gente é socializado, né? A gente é construído para não falar sobre si, não falar sobre suas emoções, né? Falar sobre qualquer outra coisa, Sobre qualquer coisa que seja menos sobre si. E quando um grupo se une, isso é muito potente. Só que tem que dar o próximo passo também, né? Tem que se colocar as mulheres no debate, né? Eu acho isso extremamente essencial. Ah, obrigado, Letícia. Muito obrigado. Eu não lembro isso aí, Carlton. Como é que foi isso aí? Ele disse que eu te Pessoal, ofendia. É. tu deve ter atendido ele na clínica. Tu fez estágio na clínica? Ah, não lembro mesmo. Eu não fiz na clínica da URGS, né? Não. Eu fiz em diversos lugares, assim, mas não na clínica não. E eu acho importante também a questão de trabalhar as nossas emoções, assim, né? Porque a gente é muito ensinado, assim, a, na pesquisa, tá? Uhum. Mas que a gente é muito ensinado a reprimir as emoções, né? E, e de não também conversar com outros homens, né? Sobre sensibilidade, sobre as nossas fraquezas, né? A gente tem que, a gente tem uma demanda de estar sempre eh, fazendo um papel que muitas vezes não é o que a gente está sentindo mesmo, né? E de como esses Uhum. grupos podem ajudar isso, né? A gente ter uma outra relação com conosco mesmo, né? Com os nossos corpos. Não, e é interessante ver como se reproduz também essa questão na universidade, né? Na produção de artigo também, né? A gente tem que estar tocando, né? Tem que fazer. E aí a gente acaba perdendo esse elemento também, né? De pensar sobre, né?
de se colocar também, né, de pensar sobre a nossa constituição dentro daquele espaço que está atravessando essa escrita, né, e a gente está sempre essa produção, né, e aí acaba se replicando algo que acontece também fora da universidade, né. O homem, tanto o homem quanto a mulher, né, tem que estar produzindo, 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 produzindo. Ali O, a Fabi Falk falou, que lindo, sou de Bauru e estou com duas amigas com um projeto assim. E nossa mentalidade é exatamente isso. Grupo de mulheres, de homens e mistos. Eu acho essencial, eu acho que esses grupos têm que se proliferar, porque é um passo necessário a ser dado. É um passo necessário a ser dado. Não tem como a gente falar em discussão de masculinidade sem colocar as mulheres no debate. a gente tem Ah, muito o que escutar, né? E aprender com elas, né? E eu acho que também a gente tem a responsabilidade de estudar também bastante, né? De entender como o patriarcado funciona, né? Como o uhum, sexismo funciona, como o machismo funciona. Porque só dessa forma a gente vai encontrar outras estratégias, né? exatamente. A colega Giovanna falou, cheguei atrasada, não sei se falaram sobre isso, mas é bem visível a diferença de homens buscando terapia do que mulheres. Com certeza. Com certeza, algo que eu quero, que eu pretendo mudar e eu comecei a escrever justamente para fazer essa mudança, que é trazer homens para o processo terapêutico. Né? Porque a gente é concedido com um bloqueio tão grande que a possibilidade de falar sobre nós mesmos nem passa pela nossa cabeça às vezes. Né? Parece que não é uma possibilidade. Né? A gente fica lá, cada um no seu casulo, né? Sofrendo em silêncio, mas a gente não pensa, bom, eu posso pedir ajuda, né? A questão de pedir ajuda para o homem é muito difícil, é muito complicado, né? Porque vai contra uma barreira, assim, tipo assim, então eu não sou homem, né? Porque parece que homem tem que ser uma muralha, né? Tem que ser indestrutível. Então, se eu pedir ajuda, acabou, não sou homem, né? Eu sou um fracassado, né? E aí isso destrói, isso é o que acaba também provocando a morte desses homens, né? Os números de suicídio no homem são altíssimos justamente por causa desse tipo de prisão, né? Que o homem vive. E eu falei recentemente sobre um grupo chamado MGTOW, né? Que eu falei sobre a questão deles serem um grupo organizado, que defende uma masculinidade alfa, conservadora. E o cara, um dos caras principais desse grupo, né, que fala sobre isso abertamente no YouTube, ele teve um surto porque chamaram ele de beta, né, de fracassado, e aí logo em seguida ele começou a fazer gestos e coisas que homens fariam, né, para ele, né, no caso. Começou a fazer exercício, tirar a camiseta, gritar, né, e de pensar, né, o quanto isso nos fragiliza, né, quanto a possibilidade mínima de não estar nesse papel de homem nos fragiliza, né, e quanto isso pode ser adoecedor, né, também. É isso, né? Um molde que é inflexível, assim, né? Ou tá, ou tu não tá, assim, né? Não respeita a pluralidade das masculinidades, não respeita o momento em que a pessoa tá, né? É bem o Uhum. que o colega trouxe ali, né? Desses mitos, né? De provedor, de alguém sempre forte, né? Imagina numa pandemia em que estruturalmente tá todo mundo meio ferrado, assim, né? Tá todo mundo meio mal, né? Que tem pouco emprego, né? Eu acho que nós, homens, temos que mudar essa perspectiva de masculinidade, né? Temos que nos abrir à vulnerabilidade, né? Porque não, senão a gente vai adoecer, não adianta. Já estamos adoecendo, mas como tu falou, o contexto é só piora a situação. Né? Tu lembrou algo muito importante, que é o quanto a pandemia também faz essa urgência, né? Porque os que podem ficar em casa estão se vendo, né? Dentro dessa questão psíquica de, bom, eu tô sofrendo, eu tô em casa, não tem mais o trabalho para fazer aquela função de distração, né? O que que eu faço? Né? E aí tem começado a procurar terapia. Mas muitos de nós não têm essa possibilidade. Tá saindo para trabalhar do mesmo jeito. E como é trabalhar numa situação dessas, numa bandeira preta, né? Em que o contágio tá absurdo. Que a possibilidade de ele voltar para casa e levar o vírus para casa é gigante. Isso adoece, né? E o cara muitas vezes vai amortecer isso para continuar trabalhando, né? E essa é algo muito cruel.
que vai se refletir muito daqui para frente na questão da saúde mental, né? E aí nós, como psicólogos, a gente entra como um elemento importante da sociedade que, por um lado, nos evidencia, né? Porque diz, bom, eu entendi que psicólogo não é só para quem é louco, né? Psicólogo é uma questão de saúde mental, onde independente de eu estar bem ou não, é importante que eu faça esse processo, né? Mas também o quanto isso também representa uma crise de saúde pública que vai além do vírus, né? Que o efeito, independente se pegou ou não coronavírus, tu tá adoecendo de qualquer forma, né? O cara que trabalha... O que é muito emblemático para mim a questão do entregador de aplicativo. Porque ele é o mais exposto dentro dessa lógica, assim. Totalmente precarizado. E o quanto isso não adoece esse cara, né, cara? Quanto a precarização, quanto a falta de um pagamento digno, de um plano de saúde, não afeta a saúde mental desse cara. Tudo isso vai se refletir. Aí tem toda uma estrutura que diz uma sociabilidade, né? Ai, seja provedor, sustente a casa, seja, sei lá, o macho alfa. Aí tem a realidade, que não, isso é tudo mentira, né? Isso é tudo invenção para sujeitar os nossos corpos, né? É uma lógica, né? Exatamente. Exatamente. Que é cruel também, né, cara? E a gente tem vivido uma crise de masculinidade em que os caras não sabem mais aonde eles se encaixam, né? Porque, bom, então, por um lado me falam que eu tenho que ser provedor. Por outro, falam que eu não preciso mais ser provedor. Mas aí não faz sentido, porque eu tô sempre nesse conflito, né? Então o que que eu faço? O que que eu faço com isso, né, cara? E aí muitos caras acabam, assim, pela aleatoriedade, chegando ou num caminho de desconstrução ou num caminho de conservadorismo, entendeu? Só que no fim das contas não é só isso que importa nesse processo, né? Mas o quanto ele está sendo impactado também por essa lógica, né? O quanto se beneficia um grupo pequeno o fato de continuar se perpetuando essa lógica do tem que trabalhar, tem que prover, homem é provedor, né? Homem tem que ir atrás. A gente nunca viu tanta venda de cursos, por exemplo, de investimento, quanto se tem hoje, por exemplo. Né? A gente tinha a Betina, que ficou famosa. Toda hora que tu entrava no YouTube, tu via a Betina vendendo curso de investimento. Justamente porque essa ideia de ficar rico está inteiramente ligada também a uma questão de masculinidade, né? O homem que de verdade, o homem que venceu, o homem que ficou rico. Quantos homens vão ficar ricos, né? E tem uma galera ganhando dinheiro em cima disso também. É uma estrutura que serve para poucos. E até eu tava vendo um vídeo da Rita Segato, né? Que eu fiquei vendo vários vídeos dela. Mas que ela falou que estruturalmente, assim, a diferença de salário de homens para mulheres não diminuiu tanto, sabe? Então, continua ainda o machismo institucional, assim, né? Só porque a mulher ganha menos, sabe? Tipo, aí Uhum, depois vai na família, e numa família em que, sei lá, às vezes o cara tá desempregado, né? Aí a mulher vai lá e ganha menos ainda, sabe? uhum. Então ajuda tudo assim a essas grandes desigualdades, né? E tem muitas famílias que estão passando literalmente fome, assim, né? No Brasil, né? Ainda mais sem auxílio emergencial. E o que o governo agora quer dar é tipo uma mixaria, né? Cada vez mais os preços Uhum. aumentando, assim, disparado, né? Exatamente. É, o Eric trouxe uma questão ali, o quanto que a construção de masculinidade... Desculpa. E o quanto que a construção de masculinidade foi construída por um pequeno grupo que manipulou o resto. E o quanto foi natural. Exatamente. Exatamente. É, e Existe o patriarcado, né? A gente fala o patriarcado, ele é ocupado por um grupo específico, né? Eu, enquanto homem negro, não ocupo um lugar dentro do patriarcado. Eu reproduzo machismo, isso é um fato. Mas eu não ocupo um lugar, né? Quando a gente entende como essas operações funcionam, a gente vê que muitos de nós, homens negros, a gente está pleiteando um lugar, né? Dentro do patriarcado, né? E aí isso também vem, às vezes, pelo êxito econômico, né? Então o cara, ele consegue dinheiro e aí ele acha que está ocupando esses lugares de poder, né? Que não é, entendeu? Porque a partir do momento que o dinheiro acabar, tu perde esse lugar.
Então, E o pagodeiro traz ali da constelação familiar e dos coach, né? Mas é sim, isso, tipo, essas lógicas estão no imaginário social, né? Estão instituídas. Aí quando tem um discurso que afirma, assim, essa forma de funcionamento, ela tem público, né? Então, tem, isso que é o pior, tem, assim, isso é o que é o mais perverso, né? De que é o que tem público, né? tem. Não tem público porque ele oferece uma resposta rápida, né? A constelação familiar faz isso, né? Ah, eu tenho problema com a minha família. Aí a constelação familiar, o cara da constelação vai lá, monta um esqueminha com os bonecos, fala, não, é isso por causa disso, porque a mãe é isso, o pai é isso, é isso. Então a gente faz um negocinho aqui rapidinho, 3 sessões, e aí esse imediatismo, né? E ele seduz também, né? Porque a terapia ela leva tempo. Não vai ser em 2 meses que tu vai desconstruir, não vai ser em um ano. Às vezes leva 20, 30, às vezes nem rola. Mas não importa, não importa o final do processo, né? É o percurso que importa, né? E as pessoas não têm tempo. Elas sentem que não tem tempo para isso, né? Elas preferem o que é imediato. Isso é grave, né? Porque aí chega esses caras de curso. Como é que é uma lógica assim, né? Eu penso assim, bom, tu pensa um cara que é dono de uma empresa de petróleo, tu vai realmente achar que o cara ficou rico porque ele seguiu meia dúzia de regras, né? Que o cara que tá vendendo o curso sabe, vai vender para ti, tu vai ficar tão rico quanto. Não vai, né? Tem todo um passado colonial aí, né? De posse de terras, né? Quem é que tomou essa terra para si, né? Quem foi, quem sofreu esse processo de construção dessa empresa, né, cara? Não vai ser num curso, não vai ser num e-book que vão te entregar o ouro, entendeu? Esses conteúdos são feitos somente para tu ficar, né, se mantendo lá e continuando a fazer esse processo, né? Porque um dia tu vai ficar rico. É só se esforçar, né? E quanto isso pega nós homens, né? O quanto isso pega a gente, né? A coisa da frustração. Bom, não tem emprego, né, cara? Tem que fazer alguma coisa. Então eu vou procurar um curso, vou investir, baixar um aplicativo de investimento aqui, vou fazer day trader e vou ficar rico, né, cara? E aí isso acaba, né? Acaba pegando. É cruel demais. E faz parte da manutenção da desigualdade a desinformação, né? Uhum. Até, e tem também questões, por exemplo, que estão além assim, do que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, o conceito do Bourdieu de capital social, que é tipo os contatos que tu tem que te possibilitam chegar a tais lugares, que possibilitam ter tais negócios, que possibilitam tu ser contratado ou contratar, sei lá. Uhum. Uhum. É tudo isso, assim, né? Não é só uma questão de conhecimento, né? Tem várias questões envolvidas nisso que não são faladas, né? Exatamente. Teve um caso que aconteceu agora de uma aluna da FGV, não sei se você viu esse negócio da FGV, de uma gincana que estavam fazendo na FGV, e aí uma das tarefas da gincana era pedir para pessoas famosas, né, da FGV, que estudaram lá, diretores do conselho, fazerem um vídeo apoiando tal turma. Então eram 5 turmas, eu acho. E aí cada turma tinha um time e aí eles iam pedindo para um famoso. Só que por algum motivo eles não fizeram interpretação de texto, não interpretaram o texto direito, e entenderam que era para pedir para celebridades famosas, né? E aí uma tal de Gabi, ela foi pedir pros famosos. Aí ela conseguiu Fábio Porchat, Michel Temer, Rodrigo Maia, Sérgio Moro, Xuxa, Tabata Amaral. E aí tu pensa, meu, as pessoas não conseguem acessar essas celebridades nunca, nunca. A guria, 17 anos, conseguiu. E aí foram cavar a história da guria e o pai da guria é sócio de uma empresa gigante, milionária, e a mãe é movida com a Globo, né? E aí, isso tudo, falando isso pra quê? Pra entender que, assim,
A gente não parte do mesmo lugar. A Gabi da FGV não parte do mesmo lugar que a gente parte. Entende? Os contatos que ela tem vai muito além. Ela tem contato de um suspeito, cara. Ela tem contato do Sérgio Moro. O cara sendo julgado em rede nacional. Ela tem contato do cara. Tu não tem esse Ah, mas eu vou te contato. falar, assim, que eu nem quero esses contatos, hein? Eu tô Não, legal Sérgio... aqui. Não, Vá, mas assim... com o teu contato eu já tô feliz, entendeu? Eu não quero essa galera aí que vão lá, tem os É, seus não. seguidores, mas eu tô legal, meu, eu tô feliz, viu? Tô lutando pro meu contato ficar poderoso assim, mas o fato é assim. Existem pessoas que têm poder, tem o quem indica muito, muito maior do que o meu, e a gente não parte do mesmo lugar. Se eu e a Gabi da FGV a gente começar um empreendedorismo, ela vai sair daqui a um ano com uma empresa gigante. Eu não vou sair do papel, entendeu? Uhum. Não porque eu não seja capaz, mas porque a gente sabe que no mundo que a gente vive, os contatos valem muito mais. Muito mais. Então a gente, quanto homem, a gente também tem que entender que essas concepções de riqueza, de sucesso, de êxito financeiro, não são tão fáceis assim, né? A gente não deveria também relacionar isso com a nossa masculinidade. Querer ter êxito na carreira, né? Querer ter uma carreira bem sucedida, não é um problema, né? Eu acho que não é um problema nenhum, né? Mas é interessante a gente pensar o porquê que está conectado, né? Por que o êxito financeiro está conectado com masculinidade? E quanto isso nos cobra, nos adoece, Uhum. né? Assim como a sexualidade também é um marcador de êxito, né? De masculinidade, né? Quantas mulheres a gente fizer sexo, mais homem a gente é, né? E quanto isso tem também um apagamento de si e uma falta de empatia pelo outro, né? Também. Então a gente tem que Não, pensar sobre esses atravessamentos, assim. uhum. Eu tava vendo, eu vou tentar não dar spoiler, né? Mas uma série Hum. chamada Recursos Desumanos, em que é bem Uhum. isso, assim, o cara, para atingir um emprego, atingir um salário, ele sacrifica a família, sabe? Eu acho que a gente não tem que sacrificar as nossas relações Uhum. Uhum. para porque a gente não consegue um emprego ou porque a gente quer tal emprego, né? Eu acho Uhum. que tem que o emprego e o salário tem que fazer parte, assim, né? Às vezes a gente vai passar por uma crise, né? A gente vai passar por momentos difíceis e nesses momentos a gente não tem que violentar quem está com a gente, né? Quem está apoiando ali, sabe? E eu vejo Com que acontece certeza. muito também, por exemplo, quando tem uma mulher que está empregada e o cara não está, né? Aí ele começa a desqualificar ela porque ela está numa posição de provedor e que teoricamente era para ele estar, né? Eu acho que a gente tem que se Uhum. desvencilhar disso, né? Exatamente. A gente tem que fazer esse tipo de análise, né? E isso leva tempo, né? Acho que é uma coisa que queria reiterar é isso, assim, existem tantas barreiras que a gente constrói, né, dentro de nós mesmos, que o simples fato de falar não significa, ou quem está assistindo entender, não significa que a gente vai conseguir se livrar disso hoje, né? É um negócio que vai levar muito tempo, mas a gente tem que fazer um trabalho contínuo, né? Não pode desistir desse processo, né? É muito importante fazer esse tipo de distinção. A Poxa, Angela Maria falou sobre êxito financeiro para o homem leva o status, mulheres poder. E muitos homens caem nessa ilusão. Agora imagine o homem negro. O homem negro, na minha visão, o homem negro, como ele não tem esse espaço dentro do êxito financeiro, porque aí ele vai ser muito difícil dar trabalho, né, ou crédito para que ele se desenvolva, e a estrutura social também vai colocar ele para baixo, né? Tanto na questão de, bom, não estuda, o bagulho o negócio é agora, tem que sobreviver, é para hoje, não para amanhã. Que ele vai se afirmar muito na questão sexual, né? E aí a gente vai entrar na questão da hipersexualização, que vai ser uma forma de violência gigantesca também, a subjetividade desse homem também, que ele vai fazer de tudo para se reafirmar, né, quanto homem. É interessante pensar o preço que isso leva, né? Porque tu falou agora das famílias, né? O mesmo preço que se leva de um cara que prioriza o trabalho
em detrimento da sua família, é o mesmo preço também que um homem negro também custa a ele abdicar da própria humanidade para virar essa máquina sexual, por exemplo. Né? E E, aí João, a gente tem só. cai na mesma ilusão, né, que ela trouxe. Pode falar. Uhum. Não, só de que não sei se já vai acabar o tempo, né? Porque a gente começou 7h10. Não Não, sei não, se. não vai não. Ah, então tá. Vai Eu não. tava meio preocupado com isso. Não, não vai Mas. porque agora não tem mais limite de tempo. Ah, ainda bem, porque só atrapalhava esse tempo, né? Mas É um saco. o Eric traz uma pergunta interessante, assim, de o que é masculinidade. Porque, por exemplo, aqui no Brasil é comum a ideia de que curtir futebol é praticamente necessário para ser masculino. Mas em outros lugares não. Acho que é interessante aí, Jess, pode complementar que sobre isso, mas a geografia vai realmente modificar a concepção de que é ser homem. Na minha visão, por exemplo, bom, aqui no Brasil, a ideia de gostar de futebol é uma ideia que é uma validação de masculinidade, assim como é nos Estados Unidos, só que com futebol americano, né? Principalmente futebol americano, mas também basquete, também beisebol. Se modifica o esporte nesse caso, mas a concepção de que esporte é coisa de homem, né? Assistir esportes é uma coisa de homem, é algo que se repete, né, em outros lugares, assim. Acho que a concepção, por exemplo, econômica vai ser diferente, né? A percepção que nós homens temos sobre o êxito financeiro e a percepção que um homem americano tem sobre êxito financeiro são diferentes, né? Por exemplo, trabalhar numa fábrica talvez para nós seja um lugar de prestígio, né? Um trabalho garantido, entre aspas, né? Um trabalho que se paga bem. E para homens americanos, não. É um trabalho que vale menos porque se privilegia uma concepção empreendedora, né? Que é o que veio para o Brasil agora, né? Essa questão de empreender, de criar sua empresa, de que tu tem que prover e ter seu próprio dinheiro, enfim. Isso vem também para o Brasil. Tem algumas diferenças, assim. E até como a Angela trouxe ali da heteronormatividade, assim, né? Ah, se tu Uhum, é homem, tu gosta de mulher, assim, tu não entra dentro disso a homossexualidade, né? É bem um não, nem. padrão. Eu acredito que tem um padrão, assim, de homem, né? De como a gente tem que performar, mas tem também questões específicas do território, né? E essas questões do território, elas se plasmam, por exemplo, na forma como tu caminha, de tu ginga, tu não ginga. Na universidade, por Uhum, exemplo, os homens caminham de uma forma, né? Vai na periferia, tem outra forma de caminhar, assim, né? E isso aí uhum, também tá ligado a identidades construídas ali no grupo, né? De uhum. aceitação, né? Tem, tem várias questões nesse sentido, né? A roupa que tu usa também, né? Na universidade usar camisa é algo que não tem, assim, é meio comum, assim. Mas tu usar camisa talvez na periferia, talvez tenha outro marcador, né? Para quem tá dentro desse espaço. Então o investimento também vai ser um marcador de quem é mais homem, quem é menos homem, né? Ou o que faz, o que não faz, né? A vestimenta sempre foi um marcador para definir, né? Classes e grupos. Ela também fala também sobre masculinidade também. Isso. E sobre isso eu fiquei pensando também em relação à violência, né? De como algumas violências, assim, são nitidamente criticadas, né, pela cultura. Por exemplo, na agressão à mulher, né, que já é bem algo físico no estupro, né? Uhum, Mas depois, como tem violências mais naturalizadas, assim, né? De objetificar a mulher, de trair a mulher, né? Aí não tem um amparo da cultura, assim, né? De quanto também a gente precisa atuar na cultura, assim, para mudar em como os homens estão se amparando, né? uhum. Tu me lembrou agora do caso do BBB, em quando a Carla Dias ainda estava no programa e o Arthur, a Carla e o Arthur são um casal. E aí, em dado momento, em uma festa, ele foi se aproximar dela, eles estavam separados. Ele foi beijar ela e tentou beijar ela à força.
E o quanto esse beijar fosse normalizado como algo do casal, né? Não, não, deixa o casal ali. Deixa o casal ali que é coisa deles. Né? E quando na verdade isso é uma violência, né? Quando isso é um abuso, mas que por algum motivo é normalizado socialmente, né? As Eu pessoas fico veem aquilo e pensando não, que. não ficam Opa, desculpa. chocados. Uhum. Pode falar. Não, é que eu fico pensando que nessa socialização masculina, né? Aí é aceito isso, tipo, bah, olha só, o cara foi lá e pegou ela. Mas Uhum. já na socialização feminina, né, de como as mulheres veem essa prática é uma prática violenta, né? E não Sim, tem uma certa separação, assim, nessas duas visões de mundo, né, de que nós homens só temos em contato com essa da socialização masculina, mas não percebemos o quanto é violento contra elas, né? sim, exatamente, exatamente. Tudo porque a gente se vê como centro, né? Masculinidade é em si um tanto quanto egocêntrica. Também é algo a ser desconstruído também, né? Conseguir sair dessa posição, que é extremamente difícil, mas é interessante pensar, né? Como a gente assume como normal e como verdade o que a gente faz, né? E não se questiona o que isso impacta no outro. Isso faz uma diferença gigante na ideia de masculinidade, né? E é por isso que eu reforço a questão de sermos relacionais, né? Porque quando a gente desconsidera o fato de que existe um outro e outro tem sentimentos e tem uma percepção diferente da nossa, a gente acaba também praticando violências, né? Independente do impacto delas, são violências. Então a nossa existência enquanto homens, ela é em si violenta e é também em si um tanto quanto doente, assim, é uma coisa meio doentia. Eu costumo dizer que a masculinidade tóxica é uma doença e precisa ser tratada, né? Porque ela é um problema de saúde pública, porque a gente está vendo mulheres sendo assassinadas todos os dias, mas por algum motivo ninguém fala com os homens, né? Ninguém procura tratar os homens. É sempre atos paliativos às mulheres, né? Mas ninguém procura tratar esses homens que são o próprio vírus, né? É a mesma coisa que são do Covid. É como querer tratar o Covid falando com as pessoas. Entende? Não faz sentido a lógica, assim. Mas isso vem como uma resposta também da construção patriarcal privilegiado que define quem que vai ser estudado e quem que não vai ser, né? E aí acaba distorcendo a realidade. E o pior é que essa estrutura patriarcal tem muito investimento, né? Tem muito. Tem. Se a gente for olhar o topo, são os que são os donos das grandes terras, do capital, né? E eles não querem que isso mude, né? Eles não querem Não, perder esse poder, né? não. E até nas nossas relações, assim, bah, é isso, né? Esse ideal de homem, assim, construído que, relacionalmente, que ninguém alcança. Ninguém alcança Uhum, é. sempre esse ideal, né? A gente pode, sei lá, Uhum, alcançar um pouquinho aqui, outro ali. Mas aí no grupo sempre tá performando, né? Ah, não, porque eu sou macho, porque sei lá o que é. uhum, uhum. E é uma baita de uma mentira, né? É uma doença mesmo. Né? A Angela falou: vocês podem me ajudar na questão da propagação do machismo? E escutei como argumento que o machismo era culpa das mães. Mas os homens não podem ter consciência e mudar isso? É, eu acho realmente algo. Essa questão de colocar para a mulher a responsabilidade dessa questão é muito grave. Assim. Porque assim, o fato é que assim, quando a gente fala sobre crianças, tanto a mãe quanto o pai têm responsabilidade, né? E a mulher pode acabar reproduzindo machismo também com o filho. Só que a gente não pode colocar também na mulher a responsabilidade de desconstruir o filho, de garantir que o filho não construa essas concepções erradas sobre emoções, sobre como tratar uma mulher, e o homem ficar olhando. Porque o menino vai se espelhar no pai, independente se o pai fala ou não, tá ligado? Então o pai não pode se omitir. E o que a gente mais faz é se omitir enquanto homem. Né? A gente se omite pro amigo que faz merda, né? A gente se omite quanto pai, isso quando a gente não abandona, né? O filho. A gente tá sempre se omitindo, né? Sempre saindo da responsabilidade. E a gente tem que parar com isso, cara. Tem que parar porque essa é a principal estrutura, né? Que é que vai manter esses caras poderosos, né? Que mantém esse poder do patriarcado onde eles querem, né? E a gente viu uma pequena crise disso acontecendo quando a gente viu casos famosos, por exemplo, do João de Deus ou
um cara, acho que dono de algum estúdio de cinema nos Estados Unidos, que descobriu que ele era um abusador sexual, que abusou mais de 20 mulheres. E esse cara é um cara que detinha um poder gigante, né, dentro do capital. Então a gente viu uma leve fissura, mas que já não existe mais. Assim, mas é pra gente ver a importância disso. Esses caras não estão mais em atividade, né? Esses caras estão sumidos, estão aí que se vai se criando outras táticas, né? Porque aí cria-se clínicas terapêuticas em ilhas, né? Para esses caras ficarem lá 1, 2 anos pensando sobre isso. E a gente não sabe qual é o êxito desse tratamento. Mas o fato é o seguinte, o fato é que quando a gente quebra o silêncio, fala e aponta, as coisas mudam, né? E a gente não pode colocar só nas mulheres essa responsabilidade sobre isso. A gente também tem que se colocar, começar a se posicionar em relação a isso. E é o que a gente está fazendo aqui agora e que a gente espera também que quem está assistindo também decida fazer, né, a partir daqui. A gente não É, de pode se saber omitir que mais. outras masculinidades são possíveis, né? De que a gente consegue, assim, sabe? De que é uma mentira, isso que idealizam pra gente, né? Uhum, E o que a gente construir internamente depois vai ter reflexo nas nossas relações, né? Se a gente for pai, exatamente. se a gente for namorado, se a gente for tio, se a gente for irmão, né? Todos os lugares assim que tem outros homens que vão se espelhar na gente, se a gente for professor também. Uhum, Então, é importante assim esse momento assim de analisar o racismo e o machismo e o sexismo e buscar mudanças, né? E como tu falou, é um processo também, não é algo assim que vai se dar de uma forma rápida, né? exatamente. O Zé, abraço Zé, ele falou, e muitas vezes o próprio homem não se reconhece com esse comportamento, ele normaliza. Eu falei sobre isso recentemente porque a gente sabe, né, que para muitas questões a gente tem defesas psíquicas que vão proteger a gente da gente se deparar com aquela angústia, se deparar com aquilo que a gente não quer se deparar, né? E essa normalização vem muito disso, assim, né? Vem muito dessa questão de, bom, eu não quero olhar para outro lado, eu não quero olhar para pelo que eu deixei para trás, né? Pelo que eu fiz, pela minha conduta, eu não quero olhar. Então a gente vai normalizar, né? E aí vem essas novas táticas que é trazer curso de macho alfa para trazer essa reafirmação, né? Também vai dar essa resposta para esse homem que não quer olhar. Vai dizer, bom, não precisa olhar, né? O curso vai dizer assim, não precisa olhar para ti. Tu tá certo, cara, continua assim. O homem tem que ser assim mesmo. E aí tu fica o quê? Confortável, né? Seguro no teu acomodamento psíquico, né? Isso é gravíssimo. A gente precisa. É, não tem como falar em desconstrução sem olhar para si. E é um processo que vai ser doloroso. Não vai ser fácil. Mas ele tem que ser feito, porque não tem outra forma de ser feito. A gente precisa olhar para isso. E o pior de, além de normalizar, né, a violência, culpabiliza a vítima, né? Porque na verdade Uhum. a pessoa que sofreu a violência que está errada, né? Ela que não seguiu os padrões culturais que são adequados às mulheres, né? Eu acho que isso aí é o É, pior de tudo, assim, né? é como a Angela falou, aí é a mãe que não criou o filho direito, né? Aí o cara virou machista quando cresce, aí é a mãe que não criou direito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E é incrível, como tu falou, isso realmente se replica, né? Acaba se replicando, né? Como resposta de tudo que acontece de ruim, né? E isso não é verdade, né? A gente tem agência nas coisas que acontecem, tanto boas quanto ruins. O Juliano Desculpa, João. falou... Opa. Oi, fala. Não, é só que a minha bateria tá com 15%, né? Então, Ah, tá. Vamos fazer o mas dá para ler fechamento. ali o que o Juliano falou, dá para ter uma Uhum. conversa final só trazendo essa questão mesmo. Tá. O Juliano falou, acho que o homem se omite por muitas vezes, de maneira delirante, se considerar próximo desse ideal de eu, masculino, heterossexual e branco. Sim, com certeza. Com certeza. Para mim, essa é a dinâmica psíquica que leva os outros homens que estão fora desse ideal
né, de masculino heterossexual e branco, manterem essa reprodução do machismo, né? É uma maneira delirante, paranoide até, de procurar esse lugar no patriarcado, né? Mas que nunca vai chegar. É bem delirante mesmo. É como estar num deserto e enxergar um oásis, né? Não tem oásis nenhum ali. Mas os homens enxergam esse oásis e correm atrás dele, sem parar. A Ângela falou: penso que não é conveniente para o homem mudar, porque isso parece que ele entende que afeta a masculinidade dele. Com certeza. Né? Porque mudar vai diretamente ao fato de que, bom, ele vai ter que abdicar desse papel de homem que ele aprendeu que era o correto. E aí é interessante como a gente pode voltar ao assunto que o Jess trouxe, de como o grupo ele define, né, essa pessoa, né? Aí vamos supor, o cara entende, bom, eu tenho que fazer isso, então vamos mudar. Aí ele encontra o grupo de amigos no sábado e o grupo de amigos, e aí? Que história é essa Aí começa a falar, né? Machismos e coisas misóginas. E aí o cara vai lá e fala, não, gente, acho que tá errado. Acho que vocês estão sendo misóginos, são machistas. E aí o cara começa, aí, ó, agora só o que faltava. Né? Virou mulherzinha agora. Aí começa. E aí isso vai criando uma exclusão social desse homem, né? E muitos homens não estão preparados para lidar com essa separação, né? Porque a questão dos amigos ela é uma questão que é determinante, assim. Os homens têm um pacto narcísico contra os homens muito forte que para eles a amizade está praticamente acima de tudo, assim. E aí eles não conseguem lidar com o fato de, bom, a lógica seria, bom, eu tenho amigos que não concordam, que pensam do jeito que eu repudio totalmente, então eu deveria me afastar deles, né? Essa é a lógica. Mas para eles não é assim. Aí a mulher fala pro marido, né? Bom, eu tô vendo que teus amigos não têm umas ideias legais, assim. E aí o cara vai dizer, bom, mas eles são meus amigos, querem me separar dos meus amigos e tal. Aí começa, né? É sempre uma defesa também, né? Então a gente Ou precisa também até, entender que fazer certos cortes, a gente vai ter que fazer certos cortes de laço para criar novos laços, né? Novos laços com homens que estejam dispostos também a fazer o mesmo tipo de movimentos que tu. fica pensando até nessa mãe, né? Que não a que reproduz o sexismo, mas a que procura não reproduzir, né? Ela Uhum, educa a criança de uma forma, aí a criança vai para a escola, aí já tem outra socialização ali, né? E uhum, vai ter vários enfrentamentos, né? com Vai, certeza. É um bate e volta, né? Tu fala pro teu filho, filho, pode chorar, homem não é obrigado a ser forte sempre. Ele vai pra escola, toma um baque, vão dizer para ele que ele tem que ser homem, tem que parar de chorar. Então é um bate e volta, né? É uma dinâmica que vão não, rir não tem dele, limite. É, vão humilhar ele, né? O grupo vai é, humilhar ele, né? vai humilhar ele, exatamente. Então é uma dinâmica difícil, cara. Por isso que eu falo, cada um tem que ter seu trabalho, né? Pra não chegar, para que o ambiente escolar também reflita essa mudança. Mas é um trabalho difícil, por isso que eu sempre reforço o fato de que se ter pai, se ter mãe, cria um ambiente saudável para esse filho, e para essa filha também. Mas cria um ambiente saudável para esse filho, para que ele tenha espaço para falar sobre as coisas, que ele tenha espaço para ser como ele quer ser, sem cobranças, né, do que é ser homem, né? Porque aí ele vai ter esse baque, mas ele vai saber que dentro de casa ele tem um acolhimento, ele Uhum. tem um apoio, né? Ele sabe que tem um lugar seguro ali, que não vai ser mais um lugar que vai cobrar dele ser homem, né? E esse é um papel que nós homens a gente não pode se omitir, porque o pai vai ser essencial, né? Quando é um caso de um casal heterossexual, né? Aí tem O, outras configurações. o Gerano disse que falou dessa live, né, num grupo de amigos do colégio e poucos se interessaram. Mas é isso, é uma conversa que é dolorida, na verdade, né? A gente não Uhum. quer perceber que somos machistas, né? Que somos constituídos pelo machismo, né? E é Não, até algo por... que é dolorido também se buscar outras alternativas, né? Então, mas é isso, até porque é fortalecer as relações, né? De quem está nesse mesmo caminho, vamos junto, né? E eu tenho certeza, assim, que eu estou no caminho certo, né? Porque
tem muita violência contra a mulher, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que se responsabilizar. Com certeza. Responsabilizar e se mexer e responsabilizar também um coleguinha do lado, né? O Guilherme falou, mas é muito louco olhar para esse movimento em que nós homens criamos para esses sistemas, né? O silêncio, por exemplo. E hoje nós estamos sabendo lidar com algo que nós mesmos criamos. Isso é verdade. É verdade. Isso é algo que me intriga até em certo ponto, porque eu fico refletindo sobre por onde começar, né? Porque para mim, bom, fica muito claro de que a gente tem que acabar com o silêncio. Mas vai ser fácil para alguns e nem tão fácil para outros. Né? Para mim, na minha história, foi muito fácil me desconectar, né? De amizades que eu considerava tóxica, né? E ter amizades com mulheres, por exemplo, que é algo que os homens dificilmente admitem como algo que possa ser verdadeiro, que é a amizade entre mulheres, né? E isso me levou também a ter uma mente mais aberta também em relação a esse sentido de, bom, se o cara não tá pensando como eu penso nesse sentido, assim, de responsabilidade, de ter cuidado com o que a gente reproduz como machismo, pra mim é mais fácil de me desfazer dessa amizade do que um cara que foi constituído assim desde sempre, né? Que foi criado sobre isso, sobre essa lógica toda. Eu acho que tem também uma questão de importante na cultura, né? De, por exemplo, em filmes, em novelas, em séries, né? Dos homens terem uma outra Uhum, masculinidade, né? De ter abertura a essas outras referências, né? Porque querendo ou não, a gente se referencia pela mídia, né? De, por exemplo, os filmes que eu via na adolescência era tudo branco, né? E com essa aham, masculinidade tóxica, assim, sabe? Reproduzindo isso, né? Então, eu acho que tem que uhum, ter uma atuação na forma cultural também, né? Porque vai ter com impacto também certeza. nas famílias, né? Eu sempre falo que a gente aprende também por imagem, né? A repetição da mesma imagem vai te dando um aprendizado, né? Isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? E aí a gente vai vendo que esses filmes que replica essa lógica é fatal, né? Que isso vai fazer com que tu também acabe vendo aquilo como um ideal de masculinidade. Então a gente tem que estar sempre vigilante também. A gente não tem como esperar também que de repente as empresas cinematográficas, as produções sejam todas responsáveis eticamente nesse sentido de construir. Às vezes a narrativa é para ser um cara tóxico mesmo, para explicar a problemática disso, né? Mas a gente tem que estar ciente para conseguir fazer a diferenciação, olhar para aquela imagem e dizer, bom, tá, tô vendo que isso aqui é uma percepção errada, então preciso levar isso como um modelo, né? E isso vai também muito de leitura, mas também tem esse resultado também do meio, né? O quanto as pessoas que estão ao teu redor também têm esse mesmo entendimento. E que tu pode ter esse diálogo com essas pessoas também, né? A Fábio, ela diz ali, sim, Uhum. sim, sou pedagoga, educadora parental e tem movimento crescendo nas escolas de educação de sentimentos. Mas a cultura machista, o patriarcado, é muito forte. Muito, muito forte. Eu acho já muito massa que tenha um movimento de educação de sentimentos. Eu falo que é essencial a gente ter educação afetiva, né? Porque o homem é desconectado, né? Desde o primeiro momento em que ele é interditado no choro, e quando ele consegue de fato barrar o choro e não chora mais, existe uma desconexão, uma morte de sentimentos ali, né? Então fazer essa educação de sentimentos é essencial também para conseguir fazer esse debate sobre masculinidade, né? E o entendimento empático também. Eu acho massa que esse movimento está crescendo. Mas eu queria saber assim, ele está crescendo aonde? Assim, ele está crescendo na escola particular, na pública? Porque isso é um marcador também, né? Onde é que está acontecendo esse tipo de educação de sentimentos? Onde é que está chegando isso? Assim, eu nem responsabilizo os professores da escola pública porque eles não têm culpa, né, em relação a isso. A estrutura toda tá precarizada e realmente fica difícil. Além do cara cuidar de 45 turmas, ter que fazer educação de sentimentos, né? Não vou achar que isso é real, né? Pra tu Mas é ver como tá interessante. tudo conectado, né? Tá tudo É, conectado. é tudo Todas as conectado. opressões ali estão entrelaçadas, né? É, E se eu não tem fosse como. achar um culpado, eu ia achar
os colonizadores que trouxeram essa estrutura da Europa, né? Exato, Porque só que tinha eles uma morreram. diversidade de formas, né? Exato, exato. Aí a gente não sabe pra quem mirar, né? Porque a gente sabia quem que veio pra cá. Mas hoje a gente não sabe muito bem pra quem mirar. Assim, a gente sabe que a lógica tá dentro da instituição, né? E é ali que a gente tem que mudar. Mas no momento a gente tá sob um governo um pouco difícil, né? Pra trabalhar esse tipo de coisa. Porque são justamente o que a gente tá falando dos colonizadores, né? É essa galera que tá dentro agora. Obrigado, Renata, pelo elogio ao conteúdo. O Guilherme falou: até que ponto podemos dizer que estamos nos desconstruindo dessa lógica criada por nós? Dentro de um âmbito amplo, assim, eu acho que a gente caminhou um pouco, mas eu diria que foi um passo. Tem muito passo para dar ainda. A gente tá conseguindo discutir sobre isso, falar sobre isso, ter debate sobre isso, ter live, né? Essa live tá acontecendo por um motivo, né? Porque também a gente reflete o tempo que a gente está, né? Não sei se essa live aconteceria há 10 anos atrás, por exemplo. É algo de se pensar também. O Juliano falou: poderiam falar um pouco sobre aquela ideia de que homens amam homens e apenas reservam às mulheres o interesse sexual? Isso é verdade. Mas não no sentido. Porque assim, as pessoas confundem esse amam os homens como algo que está dado à homossexualidade. E não é o caso. Está falando sobre homoafetividade. Né? Homens amam outros homens, respeitam outros homens, consideram a opinião de outros homens, escutam outros homens. Tanto que a gente está falando agora, a gente dá muito valor ao meio que a gente está inserido. Então, se o meu grupo de amigos fala que ser homem é pegar um monte de mulher, e eu levo isso como um valor, é porque eu dou muito mais valor ao que eles falam do que a mulher que está ao meu redor, entende? Então, essa homoafetividade que a gente tem entre os homens é real. Esse pacto narcísico, ele é real. Né? E a mulher é dada como esse objeto. Ela é objetificada, então como tu falou, Guilherme, ela vira um interesse sexual restrito. E Esse é está o valor que é ligado dado a ela. também ao patriarcado e ao macho alfa, né? Que Com seria o certeza. mais forte de todos ali e o ideal do grupo, né? Que é algo bem, Bom, tipo, é muito anterior, né? E agora, se a gente exato. olhar para nossa estrutura, né, quem seria? As pessoas seriam quem a gente nem conhece, assim, né? São os herdeiros do colonialismo, né? Exatamente. A Fábio falou que sim. Em Bauru, na particular, no município da educação infantil. Tá rolando, então, essa educação afetiva. Tanto no particular quanto na municipal. Né? Infelizmente, mas já vejo um avanço. São muito bons, parabéns. Obrigado, Fábio. Que Obrigado. massa, que massa. Tem lugares no Brasil que tá tendo uns expoentes educacional muito interessantes. Com É, respostas, quanto que eu acho mais, muito melhor, interessante. né? E isso é louco, Essa é a né? questão, eu acho, né? Construído dentro de um sistema tão precarizado, né? E a gente consegue ver essas potencialidades. Imagina se fosse dado, né? O devido valor. Quanto a gente podia estar produzindo agora, né? Desse rendimento, né? Cultural. Eu penso que futuramente a gente vai chegar a um momento em que o Estado vai se preocupar com essas coisas, né? Agora, neste momento, não, porque a gente sabe como tá. Mas Uhum. que é importante a gente se preparar, sabe? De tudo essa micropolítica que a gente está fazendo agora, né? De conversar com quem está junto, né? De construir resistências, né? Vai ser importante no futuro quando o governo mudar, assim, e tiver abertura para isso, né? Aí eu Uhum. acredito sim que a gente vai ter um impacto maior, assim, né? Mas por enquanto é só na micropolítica mesmo. A gente vê que existem certas aberturas econômicas, né? Certas instrumentalizações, né? Dessas pautas, né? Porque virou interessante falar sobre, né? Sobre masculinidade, sobre questões de gênero, que isso começa a se reverter como valor, né? Como capital, né? Mas enquanto discussão mesmo, feita na escola
quanto concepção de sociedade ainda não, né? Foi instrumentalizado como uma pauta interessante. Até onde interessar, né? Porque no momento que não interessar mais, não tem mais essa pauta. E aí quem fala sobre isso, ou enfim, com as pessoas que tratam sobre isso, já não terão mais a mesma posição, né? Nicoru já falou. Aqui em Sorocaba existem escolas particulares um projeto com crianças para acolhimento dos sentimentos. Elas são instigadas a identificar os sentimentos de sua origem. Isso é muito, muito potente. Dá até um ânimo, na verdade, ler sobre isso. Uhum. Porque isso aí, cara, isso foi uma diferença gigante. Quantas pessoas chegam na clínica sem saber dizer o que tá sentindo, né, cara? Uhum. E ver isso sendo construído dentro da escola desde cedo já é gigante. E no estágio que eu fiz no Instituto de Desenvolvimento Humano, que a gente fez num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente trabalhava com Uhum. crianças, né? E a gente também trabalhava as emoções lá, né? E era interessante como os meninos tinham dificuldade em sentir a tristeza e sentiam a tristeza como raiva e de como as meninas tinham dificuldade de sentir a raiva, sentiam a raiva como tristeza. Então tu vê como já tá Hum. assim, né? Aham. Uhum. Muito interessante. Muito interessante para atender essa socialização, né? Como mulheres são levadas a relevar, por exemplo, né? Muito por causa dessa concepção do que a raiva se torna, né? O que a raiva se transforma dentro da concepção da mulher e do homem, né? E quanto a raiva é um tipo de mobilização masculina, né? Que é o que o homem geralmente consegue instrumentalizar como sentimento, né? Ele consegue ver a raiva como um sentimento nítido. A tristeza, outras coisas não é tão claro assim, né? Como é interessante fazer esse processo, né? Esse trabalho, identificação das emoções. A Mariane vai ficar salva assim. A Coruja falou de novo. Quando esse projeto for pauta em escolas públicas, a expressão da colonização poderá ser um processo mais acelerado, talvez. Com certeza. Mas como a gente falou, né? O fato do processo estar lento responde a uma lógica, né? Responde a alguém que está ganhando com esse processo lento. Então, a gente acaba ficando sob esse tipo de situação, assim, né? Mas o movimento é sempre importante. O movimento não pode parar, né? Pode ter uma galera que não quer, mas a gente fazendo a diferença no nosso núcleo já tem uma diferença potente. Então, a escola em Bauru, a escola em Sorocaba, tá fazendo, isso é potente. Não pode Uhum. parar, não pode ficar cético. Tem muita resistência, né? Mesmo que tenha Exatamente, essa lógica, mas tem muita resistência, né? exatamente. Jess, já deu 1h30. Uhum. Acho que podemos ir finalizando, né? Podemos fechando. Que eu diria de, bom, homens, abandona esse ideal que é totalmente escroto, né? Sim. Vamos escutar o que a gente sente, vamos viver de acordo com o que a gente está sentindo no momento, né? Que nem sempre a gente vai estar potente, né? Às vezes a gente vai estar frágil e é importante Uhum, viver a fragilidade. Quem consegue fazer uma terapia, faça uma terapia se estiver precisando, né? Que vai ajudar bastante nesse processo. com certeza. Obrigado, Jess, pelo convite. A masculinidade é um tema muito importante, a decolonialidade é muito importante. A gente precisa entender de onde as coisas partem para conseguir resolver. E não tem como falar de masculinidade sem falar sobre decolonialidade. Então, a gente precisa levar em consideração que somos homens diversos, a gente parte de lugares diferentes, mas infelizmente a gente reproduz praticamente a mesma coisa também, no que tange ao relacionamento com mulheres. E é por isso que todos nós cabe a responsabilidade de fazer essa mudança, de assumir os erros e de acabar com o silêncio. Então, muito obrigado, Jess, porque essa live é muito importante para a gente iniciar esse debate também. E é Eu que isso. agradeço, João, pela participação, eu aprendi um monte, foi uma baita troca. Obrigado por todas as pessoas que comentaram também, que foi bem importante, né? E tamo junto.
Tamo junto. Obrigado, Jess. Tá. Até.